Boa noite. A Polícia Militar anunciou que capturou 2 menores suspeitos de fazerem parte do bando que assaltou e agrediu um estudante à luz do dia em uma das ruas mais movimentadas do bairro de Lourdes, em Belo Horizonte. Viu as imagens que exibimos ontem aqui? São estas aí. O jovem caminhava pela calçada da rua Santa Catarina quando a gangue de 9 integrantes chegou por trás e atacou a vítima de surpresa. O estudante reagiu e foi chutado e socado pelos bandidos que queriam o celular dele. A cena de violência inimaginável de se ver em uma hora dessa e em um local como este da capital teve uma repercussão enorme. A PM alega que o caso foi isolado e que a violência no bairro Nobre de BH vem caindo. Mas o Jornal da Alterosa ouviu hoje pessoas que vivem e trabalham por ali e que contam que isso virou rotina, com bandos de menores aterrorizando as pessoas nas ruas e ameaçando invadir estabelecimentos. A reportagem você vai ver já já. 2 diretores da construtora Mendes Júnior foram alvo em Minas da 34ª fase da Operação Lava Jato, comandada pelo Ministério Público Federal e a cargo do juiz Sérgio Moro, que prendeu o ex-ministro da Fazenda do PT, Guido Mantega, nessa manhã em São Paulo. A empreiteira de Belo Horizonte é investigada por envolvimento no esquema de pagamento de propina para a campanha do Partido dos Trabalhadores em troca de contrato com a Petrobras em consórcio com a OSX, que também teve executivos presos pela Polícia Federal hoje. A empresa de construção naval é de Ike Batista, que foi quem delatou o ex-ministro Mantega. O diretor de engenharia da construtora Mendes Júnior, Vitório Duque Semionato, foi levado para a sede da Polícia Federal em Belo Horizonte por força de um mandado de condução coercitiva. O executivo foi detido em casa, num condomínio de luxo de Rio Acima. Um malote com documentos foi levado para a sede da Polícia Federal. O outro conduzido é Rubem da Costa Val, diretor da área de negócios industriais da empresa. Ele foi preso em Nova Lima, também na região metropolitana. A construtora Mendes Júnior é uma das empresas investigadas nessa fase da Lava Jato, que apura corrupção nos contratos licitatórios para a construção de 2 plataformas de exploração de petróleo na camada do pré-sal. Segundo o Ministério Público, empresas que não tinham experiência e nem estrutura foram contratadas. Os depoimentos dos executivos devem ajudar a esclarecer esse esquema. O advogado da Mendes Júnior disse que a operação causou estranheza, já que desde novembro do ano passado, a empresa está em conversa com o Ministério Público para um acordo de colaboração. De acordo com as investigações, as empresas envolvidas teriam se associado em forma de consórcio. Uma delas, pertencente ao conglomerado de Ike Batista, teria pagado em 2012 propina no valor de 5 milhões de reais. Envolve o ex-ministro Guido Mantega, se refere a um pedido feito por ele para o empresário Ike Batista de pagamento de 5 milhões de reais para quitação de dívidas de campanha. Isso aconteceu em reunião no dia 1º de novembro de 2012. Efetivamente, não estávamos em período de doações eleitorais. A reportagem sobre a prisão do ex-ministro Guido Mantega, que acabou sendo revogada pelo juiz Sérgio Moro e ele libertado, você vai ver já já no Noticiário Nacional, depois da nossa edição. Hoje é o Dia Mundial Sem Carro e teve morador de BH que ganhou de presente transporte gratuito em ônibus que circulou por 2 das principais avenidas da cidade nessa manhã. O coletivo que rodou com a roleta liberada faz parte de uma campanha do movimento Tarifa Zero. A intenção foi oferecer a experiência do transporte sem catracas, de graça. O ônibus, apelidado de Buzona, passou pelas avenidas Amazonas e do Contorno entre 8 da manhã e meio-dia, para a alegria dos passageiros que costumam pegar o transporte público nestas vias. Comerciantes da rua Guaratinguetá, no bairro Guarani, região norte de Belo Horizonte, ameaçam fechar as portas por causa de prejuízos. O motivo é a mudança do trânsito na via, que passou a ser mão única. O problema começou depois que a BH Trans mudou a mão dupla para sentido único. Há quase 2 meses, quem vem da Avenida Valdomiro Lobo, a principal do bairro, não pode mais entrar na Guaratinguetá. O que trouxe muitos problemas para a gente, que somos pequenos comerciantes, diminuindo muito o fluxo de veículos e, com isso, diminuindo o fluxo de público e o comércio em geral.
não houve uma prévia desse movimento, não houve uma consulta conosco. Porque o pessoal tem procurado e tem tido muita dificuldade para estar chegando aqui, né? Até mesmo ficando perdido pela falta de informação também, né? Os comerciantes reclamam de uma queda de 40% nas vendas. Outro problema é que mesmo protocolando uma reclamação na prefeitura, eles nunca têm resposta. Nenhuma resposta, não vieram aqui ouvir a gente, nem nada. Para mim que a BH Trans vem cá, faz essas mudanças deles, não estuda, não faz uma ênfase, né, com os comerciantes, também com os moradores que fazem uso da via, né, para ir e vir, né, vir ao supermercado, vir a um banco, vir a um posto de saúde. Eles não fizeram nada disso, então assim, prejudicou em geral o bairro todo. A BH Trans informou que em julho deste ano fez uma reunião com moradores e comerciantes da rua Guaratinguetá, onde foram explicados os motivos da necessidade de se alterar a circulação de mão dupla para mão única. E admitiu que pode ser estudada uma nova mudança se preciso. O candidato pode pedir voto no dia da eleição? Não, o candidato não pode pedir voto no dia das eleições. Pode ser considerado boca de urna. Mais 2 casos de febre maculosa foram confirmados em Minas. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, um deles foi registrado aqui em Belo Horizonte. E o outro ainda está sendo investigado para definir o local de infecção. Com os novos dados, a capital soma 2 confirmações, incluindo a do menino Thales Martins Cruz, de 10 anos, que morreu no início deste mês, dias depois de visitar o Parque Ecológico da Pampulha. Hoje o local passou por um pente fino para serem recolhidas amostras do carrapato estrela que transmite a doença. A varredura foi feita pela equipe composta por um veterinário e 3 agentes de zoonoses que intensificaram 2 ações. Uma foi o chamado arrasto de flanela, em que uma peça de tecido é passada pelos gramados para capturar o parasita. A outra foi a armadilha de gelo seco, que libera gás carbônico, o que atrai o carrapato. O trabalho foi realizado em 19 pontos do parque. 9 deles foram apontados pelo coordenador do grupo de escoteiros, do qual Thales Cruz fazia parte. O menino teria sido infectado durante uma atividade feita no parque em agosto e morreu no dia 4 deste mês. Os carrapatos colhidos serão analisados e em uma semana a Secretaria de Saúde deve divulgar o relatório. Mas a Prefeitura já reabriu o Parque Ecológico hoje mesmo. Em todo o estado foram confirmados em 2016 12 casos de febre maculosa. 4 pessoas morreram, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. A PM anunciou hoje que apreendeu 2 menores suspeitos de serem daquele bando que assaltou e agrediu um estudante no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte. O ataque à luz do dia, numa rua muito movimentada, foi registrado por uma câmera de segurança. O vídeo foi exibido pelo Jornal da Alterosa aqui nessa quarta. A polícia afirma que foi um caso isolado e que a violência na região vem caindo. Mas não é o que dizem moradores e comerciantes do bairro Nobre, da região centro-sul da capital. Nas ruas do bairro, tomar alguns cuidados faz parte da rotina. Eu fico, por exemplo, assim, tô só com a minha chave, eu não saio com nada. E certos horários está proibitivo, né? Eu, por exemplo, carro à noite eu já não saio. Táxi, pega e leva. Evitar carregar dinheiro, bolsa, celular, assim à vista. Prevenção reforçada após casos de violência, como divulgado nessa quarta-feira. O estudante seguia pela calçada quando foi abordado por 5 jovens. Outros 2 vinham atrás. Um deles tentou tirar algo do bolso da vítima. Depois, os outros tiraram o tênis do aluno, que reagiu, mas acabou recebendo chutes e socos. Os rapazes correram e foram perseguidos por transeuntes, mas conseguiram fugir. A ação foi próxima a essa esquina movimentada do bairro de Lourdes, zona sul da capital, bem perto da loja onde José trabalha como manobrista. Está acontecendo isso aí sempre. Acabam abordando senhoras no supermercado, aqui mesmo estacionamento, a gente tem que ficar de olho aqui, porque eles querem entrar dentro da loja às vezes. De uns meses para cá, começou a ter algum volume de pessoas, de pivetes, ou de pessoas menores mesmo. O que eles fazem é que encontram, às vezes, a senhora, idosos e também alunos das escolas que estão no bairro de Lourdes
e estão lá e querem tirar o celular, o tênis, etc. Para tentar se proteger, comerciantes e moradores participam da rede de vizinhos protegidos e grupos de WhatsApp com orientações e alertas. Sempre que nós deparamos com alguma normalidade no bairro, alguma coisa agressiva, alguma afronta ao morador, essa ferramenta é imediatamente utilizada. A PM informou que vem monitorando grupos de adolescentes, que apreendeu 2 menores que teriam participado do roubo ao estudante e que vai se reunir com pais e alunos de escolas da região para dar dicas de segurança. E afirma ainda que a criminalidade no bairro diminuiu. Sim, esse fato, ocorrido no dia 15 de setembro, foi uma situação isolada e que nós só viemos a tomar conhecimento na data de ontem, porque não houve qualquer registro de ocorrência, não houve qualquer solicitação. Olha, não se poder andar a pé para ir para a escola, para o trabalho, seja o que for, é absurdo. Problemas com a aposentadoria, auxílio-doença, revisão de benefícios são os mais comuns de pessoas que procuram a Defensoria Pública da União aqui em Belo Horizonte. Cerca de 100 vão ao órgão todos os dias. O atendimento jurídico é de graça, mas só para quem não tem condições de pagar por um advogado. Saiba se você tem direito. É aqui na Defensoria Pública da União que muita gente consegue auxílio jurídico gratuito, quando as ações envolvem órgãos federais. Na fila, os casos mais comuns são os contra a Previdência Social. A irmã que tem 94 anos de idade, tem Alzheimer e tem outros problemas graves também. E aí, sem esse auxílio, pesa o auxílio? Não dá. Mas se o serviço é tão importante, quem realmente pode ter acesso a ele? Aquelas pessoas que não têm condições de contratar um advogado. Em regra, a Defensoria Pública da União atua nas causas federais em que a renda familiar não ultrapasse o nosso critério de 3 salários mínimos. De acordo com o órgão, são realizados 100 atendimentos por dia. Destes, 70 são contra o INSS. Nestes casos, é preciso vir até a sede da Defensoria com documentos pessoais e comprovantes da sua contribuição ao governo federal. Que ela esteja contribuindo para a Previdência, e isso é comprovado por meio de guias da Previdência Social, da carteira de trabalho ou mesmo do contra-cheque. Vanelli e o marido estão desempregados. Os dois vivem com o auxílio do Bolsa Família e uma ajuda mensal da mãe dela. Como a filha de 5 anos sofre de um leve retardo mental, eles decidiram tentar o benefício de prestação continuada, que dá direito a um salário mínimo. Porém, o pedido foi negado por 2 vezes. A justificativa é que os dois têm renda superior a R$ 220. E você recebe esse dinheiro? Não. Minha mãe só paga as contribuições para mim. A família dá a cesta básica, a outras pessoas também dão. A lei estabelece a necessidade de que você seja miserável, de que você não consiga trabalhar e de que ninguém consiga te manter. Outra questão que muitas das vezes a população imagina é que essa renda deveria provir tão somente de trabalho. Não. Se eu sou uma pessoa que tem várias ações, recebo dividendos mês a mês e não trabalho, eu tenho renda. Se eu consigo me manter com aquela renda, eu não sou miserável e eu não tenho direito a esse benefício assistencial. O endereço da Defensoria Pública da União é Rua Pouso Alto, 15, no bairro São Lucas, em Belo Horizonte. O telefone é o 3069-6300. Lembrando que lá são aceitos apenas casos envolvendo órgãos federais. Voltamos a falar sobre as eleições, agora com informações importantes sobre algumas alterações feitas pelo TRE em locais de votação. O TRE fez alterações em 12 pontos de votação aqui da capital. Um deles foi no Estadual Central, que conta com 18 sessões. Quem explica o porquê dessas mudanças é o coordenador de comunicação do TRE, Rogério Tavares. Rogério, quais foram as mudanças então e o motivo delas? Essas mudanças se devem principalmente a intervenções que são feitas nas escolas, que são os locais de votação. Às vezes reformas, desativação. No caso do Estadual Central, houve uma mudança porque uma ala está interditada, está desativada. Então, portanto, preferiu-se que as pessoas entrassem pela rua Fernandes Tourinho do que pela Felipe dos Santos, conforme antigamente. Agora, em relação às informações, é importante então estar pelo menos com o número da sessão para identificar melhor o ponto de votação? É importante que a pessoa saiba o número da sua sessão, principalmente em locais de votação muito grandes, onde ela pode ter dificuldade de encontrar a sua sessão se não tiver o número em mãos.
Obrigado, Rogério, pelas informações. Lembrando que o eleitor que tiver mais dúvidas é só ligar no número do telefone do TRE 148. Alterosa, nas eleições 2016. O Corpo de Bombeiros capturou uma onça ferida às margens de uma rodovia que corta Itaúna, no centro-oeste do estado. A onça sussuarana foi encontrada às margens da MG 431 em Itaúna. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o animal estava ferido e provavelmente foi atropelado. A onça foi levada para uma clínica veterinária, onde foi avaliada e passou por uma cirurgia em uma das patas. Ela vai continuar internada e deve ser solta na natureza na semana que vem. Expositores de todo canto do país participam da Semana Internacional do Café em Belo Horizonte. O evento, que reúne toda a cadeia produtiva, ajuda a divulgar para o mundo a qualidade de produção do grão brasileiro. No mapa do café, a gente tá bem na foto, viu? O Brasil é o maior produtor do grão. Sabe o que isso significa? Que 1 de cada 3 xícaras de expresso vendidas no mundo sai aqui do país. Café eu acho que aproxima as pessoas, né? Aproxima, o mineiro tem uma ligação muito forte com o café. Quem está acostumado a tomar um cafezinho, às vezes não imagina que ele é capaz de gerar uma fortuna. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, só este ano o Brasil deve movimentar 23 bilhões de reais com a venda do grão. 60% desse valor vai ser comercializado aqui mesmo no estado. O maior produtor de café de todo o país. E aí, tá servido? O problema foi escolher. Na 4ª Semana Internacional do Café, o que não faltou foi variedade. 165 expositores e o produto apresentado de várias formas e sabores diferentes. Mas o importante mesmo aqui foi a oportunidade para empresários e produtores de conhecer novas técnicas, máquinas e investidores. Nessa feira aqui nós vamos conseguir ter em Minas Gerais toda a cadeia, de ponta a ponta, do produtor de café até a xícara, passando por toda a indústria de torrefação, de insumos e tudo mais. Em especial, a gente gosta sempre de ressaltar o crescimento dos cafés especiais. Aqui tem informações, reuniões, negócios, tem rodadas de negócios, compradores de fora, do Brasil. Aqui ele vê palestras da melhor qualidade sobre tecnologias modernas, inovação, sustentabilidade. A Semana Internacional do Café vai até sexta-feira no Expo Minas. As informações sobre o evento estão no site que aparece na sua tela. Hora das nossas dicas de programas culturais para o seu fim de semana, que a Caete traz para a gente. Tem musical, festival de trilhas de cinema, visitas a museus, peças de comédia e muito mais. Olá, boa noite. Agora o nosso Cantinho da Cultura traz uma comédia maravilhosa para você. 3 vezes babado e confusão. Imagine uma casa, gente, com 3 irmãos gays querendo fazer show. Pois é, eu tô com parte desse elenco aqui comigo, com direção de Ilve Amaral. Tudo bem, menino? Tudo bem. Tudo bom? Qual que é seu nome, Docinho? Eu sou a Tati. Tati, quebra-barraco? Isso, mais ou menos. E você? Eu sou a Nath. Nath. Eu nasci primeiro, sou prima gêmea. Cadê a outra? São 3, tá faltando uma. Gente, ela pegou um suplementar, né? Nossa, a irmã é meio burrinha. Ela pegou o móvel errado, foi parar no vilarinho, tá tentando voltar. O que o público pode esperar dessa peça? Olha, muita confusão, gente, porque pensem, 3 irmãos morando juntos, agora 3 irmãos gays. E os 3 que não se entendem. Imagina essa daqui não é fácil, né? Não é nada não sou fácil, mesmo, não sou mesmo. Sou autoritária, tá? E ela é autoritária. Você é palhaça, querida. Vocês vão começar a brigar aqui não, né? Não, imagina, sou linda. Pelo amor de Deus. Gente, por favor, venham nos assistir, tá? Eu acho que a gente vai fechar esse bate-papo com um fechamento. Dá uma fechada vocês duas. Sei lá, dança uma música, uma Anitta, qualquer coisa, gente. Gente, Anitta. É da Anitta. Vai, chuta aqui. Gente, que é isso? Olha, nesse clima de Anitta, tem muito mais coisa pra você fazer nesse fim de semana. Confere aí.
Tem show de Amaranto e Tabajara Belo que interpretam Vinícius de Moraes no Teatro da Assembleia, sábado às 20 horas com ingressos a R$30. PH entra na Primavera de Museus que acontece em todo o país de hoje até 25 de setembro. Estão programadas mostras, oficinas, visitas guiadas, debates e apresentações musicais. Tudo de graça. A programação está no site museus.gov.br. O projeto Rindo à Toa reúne apresentações de artistas do humor e shows de música ao vivo. Euzinha vou estar nessa turma que vai fazer você se divertir nesta sexta, às 20 horas no Krug Beer da Savassi. Ingressos a R$20 no site simpla.com.br/rindo à toa. O musical infantil Tubarão Martelo e os Habitantes do Fundo do Mar traz a história de um navegador em busca de um tesouro que se encanta com a riqueza da fauna no oceano. Domingo, às 17 horas, no Sesc Paládio. Ingressos a R$40. O Festival Musimagem traz concertos, workshops, palestras e debates sobre o trabalho dos artistas que fazem as trilhas de cinema. No CCBB, de sexta a domingo. Todas as atividades são gratuitas. Inscrições pelo site festival.musimagembrasil.com. Tá aí. Se jogue, se divirta. Um beijo. Um ótimo final de semana. É isso. Boa noite.